E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Gabi, e hoje eu vim aqui comentar com vocês sobre as melhores leituras que eu fiz nesse ano de 2023. Então, pessoal, esse vídeo vai ser um pouquinho diferente dos que eu fiz nos outros anos, porque eu simplesmente não tô afim de ficar, tipo, selecionando 10 leituras, que foram os 10 destaques desse ano, porque eu acho que isso até funcione para quem lê muito, sabe? Para quem lê 80, 90, 100 livros ou até mais um ano, você consegue selecionar 10 ali com bastante facilidade. Agora, para alguém como eu, que lê pouco, no caso que lê por volta de uns 40 livros por ano, que eu sei que isso não é pouco para muita gente, mas enfim, que lê por volta de uns 40 livros por ano, é meio complicado conseguir selecionar 10 leituras que foram realmente assim, destaques. Nos outros anos sempre tinham algumas leituras que eu meio que estava me forçando a colocar ali na lista para dar o número de leituras especificados ali, 10 leituras. Esse ano, então, eu decidi que eu não vou estar fazendo isso, eu realmente só vou trazer aqui na lista os livros que realmente entraram ou entrariam para minha lista de favoritos da vida, livros que eu realmente gostei muito e que eu acho que merecem estar aqui nessa lista. Mas é claro que eu também vou fazer aqui algumas menções honrosas, porque, enfim, eu li muitos livros divertidos esse ano, né? E, de repente, eles não foram bons o suficiente para entrar nessa minha listinha de favoritos, mas que eles foram muito divertidos enquanto eu fazia a leitura deles. Então, enfim, eu achei importante fazer aqui essa explicação, tá? No final que eu trouxe algumas menções honrosas e no final que quase deu 10 leituras realmente nesse vídeo, mas enfim, lembrando que tem as menções honrosas e tem os livros que realmente foram muito bons, tá? E que realmente entraram e que merecem estar aqui nesse vídeo de favoritos do ano, beleza? Então, enfim, vamos começar esse vídeo. No total desse ano, eu li 41 livros, mas assim, gente, eu tô gravando esse vídeo dia 17 de dezembro, então esse número ainda pode aumentar, tá? Inclusive tem chances de subir para 42 livros esse ano, porque eu tô na metade de um conto. Só que assim, eu resolvi gravar esse vídeo agora, porque não vai entrar mais nenhum na minha lista de favoritos, sabe? Não vai mudar nada aqui para essa lista, só mudaria ali as minhas estatísticas, mas também, se você quiser saber mais assim exatamente quais foram os livros que eu li esse ano, você pode ver os vídeos aqui, né, de leituras, de atualizações de leituras que eu tenho aqui no canal, mas você pode ir lá e me seguir no Scoob, ou enviar uma solicitação de amizade, você pode ir lá e ver meu perfil no Scoob, onde eu posto e atualizo todas as minhas leituras praticamente em tempo real, e ali vai ter um número bem certinho, eu sou bem organizadinha lá com isso, tá? Então, vocês podem ir lá ver se vocês tiverem interesse, tá? Mas, enfim, até agora eu li 41 livros, entre eles muitos mangás e alguns contos. E eu também queria trazer aqui, então, para conversar com vocês sobre os mangás, alguns dos mangás que eu li esse ano, né? Eu li muitos mangás, não de muitas séries, assim, diferentes, mas as séries que eu tava lendo, eu tava curtindo muito, eu tô curtindo muito, porque eu ainda tô na metade delas, né? Então, o primeiro que eu tenho aqui para mencionar para vocês é Kimetsu no Yaiba, que eu finalizei no início desse ano. Faltavam 7 volumes para eu ler, e eu li tudo, saí bem rapidinho lá no início do ano, e enfim, esse mangá, eu tenho muito carinho por ele, porque apesar de eu, sei lá, ter assistido toda a primeira temporada do anime, quando eu fui ler o mangá, eu voltei desde lá do primeiro capítulo para eu ler tudo, revi aquela parte que teve no anime. Então, assim, eu li todos os 200 e poucos capítulos desse mangá, e foi muito bom. Eu gostei muito da história, gostei muito desse arco final, lutas muito emocionantes, histórias muito emocionantes. Morreu Hashira, morreu o demônio. Fiquei triste com o passado assim de alguns demônios, com história triste, e também de alguns Hashiras. Foi muito emocionante. A única coisa que não foi tão emocionante foi realmente o desfecho da luta final. Que esse aí, pra mim, olha, gente, desculpa que eu linguajar, mas pra mim foi meio broxa, assim, foi meio broxante aquele desfecho. Poderia ter sido um pouquinho melhor, mas assim, também não foi ruim, sabe? Só não foi tão bom quanto todo o resto do mangá estava sendo. Mas enfim, mangá muito bom. Inclusive, fica aqui a minha recomendação. Se você não curte ler mangá, você pode de repente tentar assistir o anime, porque ele ainda tem lançamento. E assim, a animação é muito boa. E os outros dois mangás que eu queria fazer uma menção honrosa aqui no vídeo são Jujutsu Kaisen e Berserk. Esses dois mangás eu estou atualmente lendo eles ainda. Estou bem longe dos lançamentos, né?
Mas Berserk eu tô por volta do capítulo 70. Ainda não aconteceu o eclipse, mas eu acredito que eu esteja assim muito, muito, muito próxima disso. Ahn, e Jujutsu Kaisen eu tô mais ou menos emparelhada ali com os capítulos referentes a essa última temporada que tá lançando aí ainda. E, enfim, os dois mangás estão muito bons. Os dois são bem pesados e tristes, embora Berserk seja muito mais. Mas assim, Jujutsu também tá só depressão, só tristeza e desgraça na vida dos protagonistas. Mas enfim, queria mencionar esses mangás porque eles estão, ó, show de bola. E depois, mais algumas menções honrosas aqui para essa lista, que foram os livros que não necessariamente atingiram ali o patamar dos melhores livros, sei lá, desse ano que eu realmente consigo colocar nessa lista sem pensar duas vezes, mas que foram muito divertidos de fazer a leitura. E no caso, o primeiro deles que eu tenho para mostrar aqui para vocês é Noites Brancas, do Dostoiévski. Esse aqui foi o primeiro livro, conto, texto que eu li desse autor. E assim, eu gostei muito, embora eu acredite que ele seja um pouquinho diferente das outras histórias dele, que eu tenho a impressão de que são mais pesadas e mais ácidas. Esse aqui não é. Também já comentei sobre esse livro e todos os outros aqui no canal, vou tentar deixar linkado aqui em cima os vídeos referentes a essas leituras que eu fiz. Mas assim, se eu esquecer, gente, vocês me perdoem. Mas enfim, eu vou tentar lembrar. E, enfim, esse livrinho ele é super curtinho, ele é menor do que as edições de bolso normal, e ele tem 88 páginas, se eu não me engano. É, e 88 páginas, então ele foi muito rapidinho de se ler. E eu gostei muito. E assim, não tem, por mais que ele seja mais leve do que os outros textos, que do autor, pelo menos que eu acredite, né, que seja mais leve do que os outros textos do autor, ele não necessariamente tem um final feliz, ele tem um final bastante amargo, mas eu gostei bastante dessa leitura. A nossa outra menção honrosa, no caso, é Modao Zushi, o fundador da cultivação demoníaca, volume 1. Aqui, no caso, essa história eu já conhecia, pelo menos os capítulos referentes a esse primeiro volume, e assim, para mim foi uma releitura, mas foi uma releitura maravilhosa. Eu adoro essa história, eu adoro esses personagens, eu adoro a narrativa e a escrita da autora. Acho muito divertido. Eu realmente, assim, gente, quando tô lendo esse livro, eu rio alto. É um livro que eu tenho que até tomar cuidado quando eu tô lendo em público, porque, assim, eu realmente rio com esse livro. Quando eu tava lendo a versão traduzida pelo Wattpad, às vezes eu tava lendo no ônibus, ou na biblioteca, ou em algum lugar, assim, público, e é sério, eu passava vergonha, porque eu acabava rindo alto. Eu parecia aquelas malucas rindo sozinha. Mas enfim, esse aqui é um livro que é muito divertido, eu gosto muito. E enfim, tá aqui porque, né, é dono do meu coração, sou fãzinha, e é isso aí, eu não poderia não mencionar esse livro nesse vídeo. A última menção honrosa que eu queria fazer aqui nesse vídeo foi um livro que eu li até que bem recentemente e que eu gostei bastante, obviamente, né, porque tá nesse vídeo, mas que é A Hipótese do Amor. Gente, eu juro que quando eu comprei esse livro e conforme, tipo assim, eu fui me enrolando pra ler ele, quando eu peguei ele pra ler, eu tava assim, eu tinha um certo preconceitinho com ele. Eu achei que eu não fosse gostar, que não iria funcionar comigo. Mas assim, funcionou, eu adorei. Inclusive, já comprei mais livros da autora. Eu gostei da escrita dela. É uma escrita leve e passa muito rápido mesmo, assim. E eu gostei dos personagens, eu gostei da Olive, que é a protagonista, embora eu tenha gostado muito mais do Adam. Mas enfim, isso aí é um problema meu com livros meio jovem, mais gay, sei lá. Geralmente as protagonistas, que geralmente são mulheres, as autoras acabam escrevendo elas de um jeito meio chato e irritante. Mas enfim, isso daí é uma birra minha. Mas assim, a Olive nem tá tão chata, sabe? Ela é bem aceitável a maior parte do tempo aqui. Mais chata aqui nessa história é a amiga dela, que é muito sem noção. Mas enfim, eu gostei muito dessa leitura. E assim, eu li ele super rápido, por mais que ele tenha o quê? Umas 400 páginas? Não, ele tem 300 e poucas. Mas assim, eu li super rapidinho e eu gostei muito. Pra quem não sabe, eu também tô inserida assim no ambiente acadêmico. E aqui vai rolar um romance entre, ou melhor, vai começar com um namoro de mentirinha, né? Entre uma aluna do doutorado, tá? De uma universidade e um professor ali de um outro departamento, tá? Os dois vão fingir que estão namorando, mas daí a gente já sabe aquele velho clichê que começa como um fingimento, mas no final os dois estão se gostando de verdade, né? Cara, eu gostei muito dessa história e, enfim, tá aqui. Menção honrosa feita e é isso aí. E agora sim, gente, chegou a parte da lista em que realmente entram
os livros reais dessa lista, assim, que são os livros de favoritos. E, no caso, são só 3. Só 3 livros, assim, arremataram meu coração e realmente conquistaram o espaço deles aqui nesse vídeo, nessa lista de favoritos. Inclusive, acho que 2 deles, pelo menos, entraram na minha lista de favoritos da vida, se não os 3, mas não tenho certeza. Mas, enfim, foram 3 livros, então são o meu top 3, tá? Eles vão estar mais ou menos aqui em ordem. E eu também fiquei muito feliz com esse meu top 3, porque são todos autores latinos, tá? Yay, é isso aí! E desses 3 livros, 2 deles são nacionais, o que também me deixa muito contente, né? E, enfim, é isso, eu vou parar de enrolar. E, enfim, primeiro livro aqui, né, ou o livro que fica em terceiro lugar nessa lista é Dom Casmurro, do Machado de Assis. Gente, eu morria de medo de ler Machado de Assis, porque eu fiquei meio traumatizada quando eu tive que ler ele no ensino médio. E, enfim, eu fugi, assim, dos autores clássicos, fugi durante um bom tempo. E se você me acompanha aqui no canal, deu pra ver que nos últimos tempos eu tenho me aventurado cada vez mais nos livros clássicos. Mas ainda assim eu continuava com medo de ler clássicos nacionais. Porém, no início do ano, não sei se foi desse ano ou do ano passado, mas no início do ano eu li um livro lá do Cemitério dos Vivos. Ai, não lembro, gente. Acho que é Cemitério dos Vivos. E, assim, não foi uma leitura tão complicada. E daí eu resolvi pegar nesse ano Machado de Assis para conhecer. E, assim, eu me surpreendi porque eu achei que eu não entendi e não ia entender nada. E eu entendi tudo. A leitura ela é consideravelmente fácil, o linguajar. Quando eu era mais nova, o vocabulário para mim realmente era mais complicado. Mas hoje em dia eu consegui ler ele com bastante facilidade. E é uma leitura assim muito interessante, muito convidativa. E o Machado ele é muito inteligente na forma como ele escreve e narra essa história. Ele foi muito criativo e, enfim, eu tenho uma resenha aqui sobre esse livro aqui no canal e eu realmente vou deixar linkado aqui em cima. Então, se você quiser saber mais sobre essa história, que vai muito além do que a Capitu traiu ou não traiu, vai muito, muito além disso. Se você quiser saber mais sobre isso, pode ficar no link aqui em cima e ir assistir essa resenha. Mas é claro, volto para terminar esse vídeo aqui. O outro livro, no caso, é de uma autora mexicana. E acho que é o primeiro livro de autoria mexicana que eu leio. E assim, eu adorei. Ele é um livro. Ah tá. O livro, no caso, é The Murmur of Bees. Vou ficar deixando a capinha aqui, né? Ele é um livro que não tem aqui no Brasil, infelizmente. Eu li na edição que tem no Kindle Unlimited em inglês. Então, se você sabe ler em inglês, eu recomendo fortemente você fazer essa leitura, porque a história é maravilhosa. E se você, por um acaso, não lê inglês, eu recomendo fortemente você encher o saco de alguma editora para eles trazerem esse livro aqui pro Brasil, porque, gente, essa história, ela é magnífica. Essa história ela é muito boa. Enfim, eu já comentei mais sobre essa história também num vídeo aqui de atualizações de leitura. Eu vou deixar linkado aqui em cima. E é o último livro que eu falo nesse vídeo. Recomendo vocês assistirem, porque assim, esse livro, ele é muito bacana, me tocou muito. E eu amei, amei, amei o Simonópio, que no caso é o personagem principal dessa história, que se trata de realismo mágico e se passa no início do século passado, lá no México. Então eles pegam ali o período da gripe espanhola e, enfim, é um livro muito bonito, muito sensível e ele é maravilhoso. E por fim, gente, a melhor leitura que eu fiz esse ano, que é de um autor nacional e que é um livro contemporâneo, que no caso é Torturado, do Itamar Vieira Júnior. Depois que eu li esse livro, que até então eu só tinha ouvido o pessoal falar muito, muito, muito bem desse livro, né? Eu fui procurar algumas resenhas, né, no YouTube, e assim eu descobri que tem muita gente que não gosta desse livro. E assim, gente chata. Se você não gosta, não leva pro coração, mas assim, eu adorei esse livro de verdade. Eu gostei muito dos temas, eu gostei das personagens. Aqui as protagonistas são 2 irmãs, e assim, elas são 2 irmãs muito fortes, são mulheres muito fortes, e que lutam pelo que elas acreditam, e tudo à sua maneira, né? E, enfim, é um livro muito bacana, muito bonito. Eu adorei, eu adorei. Achei muito emocionante, inclusive, em algumas partes. E eu fiquei muito feliz de saber que, sei lá, tem livros nacionais
que estão sendo tão bem escritos desse jeito e que, nossa, gente, esse é o momento que você lê um livro que você se orgulha, assim, de às vezes, ser brasileiro. É claro, gente, não sofrendo por eu não ter feito esse discursinho todo ali com Dom Casmurro. É claro que eu adorei Machado de Assis, mas como esse aqui tá em primeiro lugar, nós estamos falando sobre isso aqui. E é claro que não é o único livro que, tipo assim, faz você se orgulhar de ser brasileiro. Você pode não gostar dele, você pode gostar dele, você pode gostar de livros mais jovens, de Thalita Rebouças, e ficar muito feliz com os livros publicados por essas autoras. Mas assim, eu, sei lá, não ando mais na vibe de ficar lendo muito livro muito jovem. E, enfim, agora que eu tô migrando um pouquinho para os clássicos, é muito bacana saber que tem um livro e autores contemporâneos que ainda têm um certo estilo de escrita que lembram um pouco os clássicos. Enfim, eu gostei muito, muito desse livro. E eu acho que, se você não leu ainda, você deveria ler, dar uma chance, porque assim, esse livro voa, gente. Você não sente o tempo passar. Você não sente o tempo passar. Enfim, pessoal, essa aqui foi a minha humilde listinha de livros favoritos desse ano. E, assim, eu fiz muitas leituras boas, poucas leituras ruins. Hum, então, acho que não vai ter vídeo, assim, de decepção do ano, piores livros do ano, porque todos eles foram na média, tá? Mas, assim, também foi complicado para mim conseguir selecionar livros para essa listinha. E então eu resolvi separar o vídeo desse jeito que eu achei que fez mais sentido para mim, as menções honrosas ali dos mangás que eu realmente curti muito ler durante esse ano, outras menções honrosas de livros que eu me diverti muito lendo eles, mas que não necessariamente eu achei que eles foram tão maravilhosamente magníficos para entrar aqui nessa lista, e daí eu realmente trouxe aqui os livros que eu achei que realmente mereciam estar aqui, e que eu acho que você, se você não leu ainda, vai ler, porque você está perdendo histórias incríveis, incríveis de verdade. E, enfim, é isso. Eu não vou ficar enrolando muito aqui nesse vídeo, mas, enfim, se você gostou, eu vou pedir para você deixar um like aí embaixo e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos e comenta aí embaixo qual que foi o melhor livro que você leu esse ano. Conta aí, eu quero saber. E de repente eu até boto aí na minha lista de futuras leituras, não sei. Vamos conversar aí embaixo. E, enfim, é isso. Eu vou ficando por aqui. E eu espero ver vocês no próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!